Aleluia. Eu, em 2005, em setembro, no dia 7 de setembro de 2005, eu aceitei Jesus. E sempre que eu tinha uma oportunidade, ou eu estava servindo em alguma área da igreja, eu não nasci de novo no Verbo, mas eu nasci em uma outra igreja. Mas desde quando eu aceitei Jesus, uma coisa que ficou bem clara no meu coração é eu não ia ficar apenas sentado ouvindo a palavra. Eu sabia que existia algo de crescimento para a minha vida. Irmãos, uma coisa é você saber e outra coisa é você estar disponível para fazer. Às vezes nós sabemos que a palavra funciona. Nós sabemos disso. Mas a gente está disposto a falar a palavra e ver um resultado. A gente precisa estar bem seguro disso. A gente precisa estar empenhado. Porque às vezes a gente vai falar e não vai ser de uma hora para outra. A gente precisa estar firme. Quando eu fui fazer o Rema, em 2010 eu fiz o primeiro ano. O pastor Cristóvão faz tua inscrição, vai fazer o Rema. Eu disse: pastor, eu já fiz uns cursos por aí, não vou fazer esse negócio não. Ele disse: rapaz, faça, vai ser bom para você. E eu já tinha feito a matrícula em uma escola, em uma outra escola. E ele disse: não, rapaz, vai, tá. Já estava bem no prazo lá para seus últimos dias das inscrições já. E eu disse: não, mas eu já paguei o outro curso lá, vai ser bom para a minha vida, para a minha carreira profissional vai ser bom. E ele disse: não, rapaz, faz, vai ser bom para você. E eu disse: mas eu já paguei lá. Aí, irmãos, eu decidi deixar o curso e fazer o Rema. Irmão, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, depois de aceitar Jesus. Porque existe um crescimento para a nossa vida, mas é necessário você investir tempo para isso. Irmão, não existe um grande pregador e um grande ministro se ele não é obediente nas pequenas coisas. Não adianta você querer ser usado por Deus poderosamente se você não se empenha em ler um livro. Nem adianta, não tem como. Você não pode fazer as coisas com Deus pela metade. A gente sabe que ele usou até uma jumenta, né? Mas nós estamos num patamar além. Mas, irmãos, nós como filhos de Deus, nós temos que ser obedientes à palavra dele, de uma tal forma onde a gente percebe o crescimento na nossa vida. Ou você não vê os ministros: rapaz, olha, fulano começou a ministrar, olha do jeito que ele já está. Existe um crescimento justamente na tua credibilidade que você deu à palavra. Agora, no momento que você se coloca nessa posição de dizer: ah, não, eu não sirvo para esse negócio, eu vou sentar na igreja, eu não quero fazer parte de departamento nenhum. Irmão, tem uma coisa para nós essa noite: se você quiser crescer em Deus, Ele precisa encontrar você trabalhando. Amém? Você precisa estar trabalhando, você precisa ser empenhado em trabalhar para o Senhor. Não importa, meu irmão, as dificuldades na tua vida, existe um crescimento disponível para você. Sabe quando você olha para Jesus e ele reunia, ele ensinava as multidões, mas ele separava os discípulos para que justamente para passar, vamos dizer, o caldo grosso da mensagem dele. Ele precisava separar essas pessoas. Para quê? Justamente para trazer um entendimento daquilo que ele veio fazer na terra. Então, quando a gente quer aprender sobre fé, batismo no Espírito Santo, meu irmão, talvez num culto a gente não vai aprender, mas existe um livro, existem ministrações específicas, onde você vai investir tempo para quê? Justamente para você estar nessa disposição de aprender. E eu tenho certeza, meu irmão, que quando você se empenha em fazer aquilo que Deus colocou diante de você, existe recursos para a sua vida, existe cura para você, prosperidade, avanço naquilo que Deus tem para a nossa vida.
A gente estava Ontem uma pessoa me chamou e disse assim: você lembra da filha de fulana? Eu disse, não tem muita lembrança não. Ela disse, pois ela tem 12 anos, ela está se mutilando. Eu disse, é isso mesmo, está se cortando. Eu disse, meu Deus, se a gente não tiver uma base nessa palavra, meu irmão, e você sabe o que é mais esquisito, porque a mãe da pessoa lá vai para a igreja evangélica. Irmão, se a gente não tiver compromisso com a palavra de Deus, a gente vai estar perdendo tempo. Então existe algo de sério quando nós nos empenhamos naquilo para fazer a vontade de Deus e fazer bem feito. Nós não vamos fazer de qualquer forma. A gente vai colocar todo o nosso empenho em fazer algo para a gente ver um resultado. Eu não sei você, mas eu não quero viver do mesmo jeito, tendo os mesmos resultados, ministrar da mesma forma, porque existe um diferencial na nossa vida. E esse diferencial é justamente a gente não fazer só umas coisas básicas. Ei, irmão, é tempo da gente se lançar para aquilo que Deus tem para nós. É tempo da gente dar um passo a mais. É tempo da gente ser mais fervoroso. É tempo da gente nos empenhar de fazer a vontade de Deus fora das 4 linhas. Sabe, meu irmão, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas uma coisa, deixa eu te falar: Deus não está olhando para aquilo que você deixou de fazer. Ei, é um tempo de recomeço para nós. E existe vidas esperando o nosso empenho para chegar lá e dizer: ei, meu irmão, Deus não fez você para estar nessa posição. Aleluia, glória a Deus. João 8, você conhece bem esse versículo, João 8, 30. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Na NVI, João 8,30 diz assim: e tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes, você entende que não é de qualquer jeito, existe uma firmeza na palavra de Deus. Não importa o que aconteça, meu irmão, a palavra de Deus sempre vai ser a verdade para nós. Não importa o que aconteça, não importa se você teve perca esse mês, Deus continua sendo Deus. Amém? E ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ei, não é na minha palavra, não é naquilo que a tua mente produz, não é aquilo que o gerente do banco fala para você, ou que aquela pessoa que tem muitas posses fala para você, mas é aquilo que Jesus falou. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E existe um recurso poderoso. É porque se as pessoas permanecerem, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer com você daqui a 5 anos, mas eu tenho certeza que eu não vou encontrar você do mesmo jeito. Você vai estar com sua casa própria. Você vai estar com seus filhos no colo. Você vai estar suprido em todas as áreas, meu irmão, porque existe uma verdade que te assiste. Amém? Então você está preparado para esse novo tempo, para aquilo que Deus vai fazer na tua vida? Ei, nós não vamos ficar do mesmo tamanho, meu irmão. Essa igreja vai invadir Ceilândia de uma tal forma. Ei, nós vamos ganhar as televisões desses bairros. Nós vamos sair em jornais.
Eu sei que tem uns que crê, tem outros que olham assim. Ei, eu sei do que eu estou falando, meu irmão. Você sabe de onde eu vim, você conhece a minha história. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmão, é necessário a gente colocar força para crer nessa palavra, para que tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente acredita que é certo, sabe, irmão, isso vai ser lançado fora. Nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar algo para você aqui que o escritor do Pessoa me mandou. Aleluia. Crescimento sem fundamento. Anota isso aí para você, talvez vai servir. Crescimento sem fundamento não existe. Não nascemos em Deus para sermos crentes temporários. Amém? Crescimento sem fundamento não existe, meu irmão. Não nascemos em Deus para sermos crentes temporários. Nós somos eternos, assim como nosso Pai é. Não importa, meu irmão, aquilo que te botou para baixo, Deus sempre te resgata de novo e te coloca em lugares altos. Amém? Então a palavra de Deus, ela sempre vai trazer esse benefício para nós. Ei, é tempo de acordar, é tempo de levantar, é tempo de olhar para a palavra, não é tempo de olhar para a circunstância, não é tempo para olhar para aquilo que se perdeu, é tempo da gente olhar aquilo que a palavra diz que nós temos. Então, a empolgação para a gente viver essas coisas vai ter que ser nossa. A gente precisa se levantar, meu irmão. Aleluia. Estamos crescendo, estamos avançando, amém? Mateus 7, na NVI, diz assim, a partir do verso 21. Você pegou aí, abriu, está na tela. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, Jesus dizendo, né? Nunca os conheci. Afastam-se de mim. Meu amigo, que relatório feio esse, hein? Esse relatório é feio. Imagina, nós estamos empenhados, nós sabemos que a palavra de Deus funciona ao nosso favor, nós sabemos que existe milagres, nós já provamos de milagres, nós somos um milagre. Eu não sei você, meu irmão, mas eu nasci de novo numa circunstância totalmente improvável. Sabe? E como a minha história mudou, meu irmão. E eu tenho certeza que assim foi com a sua história também. Então cada um de nós temos um começo, mas não é necessário a gente ficar do mesmo jeito. A não ser que você tenha essa escolha. Você tem a escolha, na verdade, de ficar do jeito que você está. Mas uma coisa é certa, Deus, isso não é a vontade de Deus para nós. Amém? Mateus 7, 24, na NVI também, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. A gente está aqui terça, quinta, domingo, manhã e noite, ouvindo a palavra de Deus. Talvez você escolha estar em todos os cultos, amém? É uma escolha sua. Nós sabemos que o crescimento ele não vem do muito você vir na igreja, mas praticar exatamente aquilo que é plantado no teu coração. E quando é plantado no seu coração, eu tenho certeza que existe um benefício, não só para você, mas para aqueles que estão ao redor de você também. Isso é crescimento para nós. E diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Você lembra que nós temos o poder da escolha? Você pode fazer. Você pode estar. Ontem eu estava no Rema, e você acredita que eu ouvi isso de uma pessoa? Deu vontade de eu rir na hora, mas eu respeitei o crescimento que ela está tendo na vida dela. Ela disse assim: eu não tenho mais vontade de congregar. Segundo ano do Rema, empenhado ouvindo a palavra. Irmão, se a gente não ser vigilante com aquilo que nós estamos ouvindo, a palavra de Deus vai ser mais um. Vai ser mais um tempo, mais um curso, mais uma situação. Ei, mas existem pessoas lá. Eu não sei se era o momento da pessoa, mas eu até fiz o convite: vamos lá para a nossa igreja, nós vamos crescer com a gente. A gente está avançando. Mas é interessante, irmãos, porque nós fazemos as nossas escolhas. Quando eu fui apresentado ao Rema, meu irmão, existe uma empolgação tão grande. Eu disse: rapaz, eu preciso expulsar esse demônio, eu preciso. Eu preciso fazer alguma coisa, porque, rapaz, pensa. Era eu e uma outra colega, também lá do setor de chácara, que fazia o Rema. Rapaz, ela vinha, a gente vinha de ônibus, ela vinha o tempo todo falando: eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não sabendo ela que eu também vou fazer, vou acelerar esse processo. Sabe, e um dia eu me peguei numa praça no Pessu dizendo: eu não vou mais para a igreja. Eu disse: eu não estou mais com vontade de ir para a igreja, eu não quero mais ir, porque não está acontecendo nada. Isso anos atrás. Ei, irmão, se a gente não tiver cuidado com a palavra de Deus que é depositada dentro de nós, ei, você vai para uma praça e dizer que você não tem mais vontade porque as coisas não estão acontecendo. Aí, irmão, Deus é maravilhoso. eu senti alguém falando no meu ouvido, dizendo assim: ei, tu sabe de onde tu saiu para hoje tu ter o poder de escolha? De dizer que tu não vai mais para a igreja porque as coisas não estão acontecendo? Meu amigo, eu entrei dentro daquela casa, tomei um banho, joguei o terno, disse: eu vou para a igreja, eu não quero ficar do mesmo jeito. Irmão, se a gente não acelerar os nossos passos, ei, nós sabemos que nós não estamos em algo competitivo, amém? A palavra de Deus, os ministros aqui, ninguém compete com ninguém, graças a Deus por isso. Mas existe a maneira que você assume de crescer, a sua maneira. Você assume fazer isso. Eu vou ler todos os livros do irmão Reiga. Eita misericórdia. Ou então todo dia eu vou ler um devocional do Rick Renner. Esse é mais fácil. Mas você escolhe a sua maneira de crescer em Deus, meu irmão. De alguma forma, a igreja conta com o teu crescimento. Há responsabilidades. Sabe, um dia, eu não sei se eu falei aqui, mas a gente estava aqui, domingo, 9 horas da manhã, orando, se consagrando, orando pelo culto, orando pela conferência, falando algumas coisas. Alguns ministros começam a falar aquilo que Deus coloca no coração deles. Sabe, Deus me sinalizou sobre você ser um portador de cartas, ou ser um portador de boas notícias. Mas existe uma advertência, meu irmão: se você não ouve a voz de Deus, você vai deixar aquela pessoa passar anos e anos sem ter aquela informação através de você que Deus te deu. Ei, irmão, é sério o nosso crescimento em Deus. Sabe, não tem aquelas conversas aleatórias. A gente estava indo lá para a chácara, lá onde teve a nossa grande
Eu tenho uns vídeos. Me aguarde. E a gente conversando ali dentro do carro, para vocês verem assim, o nível que as nossas crianças, que as pessoas que estão próximas da gente, eles têm um espelho. Eles olham para nós e principalmente as crianças, ou eles te surpreendem, ou ele faz você passar vergonha. E a Josiane falou assim: a fulana de tal falou para eu passar lá porque eu vou pegar um dinheiro em espécie. E o Rico: por que você está falando em espécie? Por que você não fala dinheiro? Aí a Josiane: é porque eu quero ser chique, né? Brincando, né? Aí o Rico olhou o Rico olhou e disse assim: você sabe que você não é assim. Você é aquilo que seu espírito é. E começou a falar. Eu disse: meu Deus do céu, o que esses meninos estão aprendendo? Aí ele começou: mãe, a gente não é assim, porque essa não é a nossa natureza, o nosso espírito e tal. Eu disse: meu Deus do céu. E a Josiane começou a brincar com ele, aí de repente é como se algo viesse e pousasse ali de repente, sabe, e começou a conversa normal. E eu fiquei observando: irmão, qual o nível de criança, de filhos que a gente está criando para Deus? O crescimento deles é uma responsabilidade nossa. Agora imagina o nosso crescimento, como deve ser. Porque, irmão, nós somos conhecedores da palavra, nós temos o entendimento da palavra, nós sabemos o caminho da igreja, e nós sabemos aonde existe uma palavra que nos alimenta. E a gente não está ouvindo qualquer coisa, a gente está ouvindo uma palavra que funciona, e a gente tem provado desse crescimento. Amém? Então eu creio, irmãos, que daqui vai sair pessoas poderosas, vão sair ministros, vão para outras nações. Ei, ministros vão ministrar em estádios, por que não? Aleluia. Ei, o crescimento, meu irmão, está disponível para nós, e hoje, é urgente. Aleluia, glória a Deus. E você sabe o que é mais incrível? Porque nós temos experimentado isso. Ou a palavra não funcionou para você ainda? Funciona. Deixa eu te perguntar outra coisa: quanto você pagaria? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como é importante a gente manter a nossa casa que eu falo, não somente o teu lugar onde tu coloca a tua família, tu protege, mas a nossa disposição. Coloca isso diante de você, a tua disposição para crescer em Deus, o teu empenho, onde você coloca e diz: rapaz, olha, tá vendo como aquele menino está tocando o negócio, é diferente. Mas por quê? Porque existe um empenho. Ou foi de qualquer forma? Eu acho que eu vou começar a catucar aquele negócio ali também. Então a responsabilidade de avançar vai passar justamente por isso. Pelo que? A primeira coisa, irmãos, nós precisamos nos empenhar para fazer algo bem feito para Deus. Nós não vamos fazer de qualquer forma. Se é para fazer o rema, meu irmão, se empenhe de não faltar nenhum dia. Antigamente eles davam uma medalha para quem não faltava nenhum dia. Não sei se ainda existe aí. É, né? Eu ganhei uma medalha. Ganhei. Na escola de ministro também a gente fazia umas coisas extraordinárias. Então a gente começa a ter essa disposição para crescer em Deus. Irmão, coloca isso no teu coração: você não pode responsabilizar ninguém pelo teu crescimento. Você é a chave para o teu crescimento.
Você precisa se empenhar para o teu crescimento. Deixa eu falar outra coisa aqui para você. Se uma casa, para ter um êxito, precisa de um bom fundamento, agora imagina aquele cristão que se coloca numa posição de levar a palavra de Deus. Imagina aí. Se você sabe que aquilo que você fala constrói coisas na vida das pessoas. Pessoas empenhadas, pessoas, irmão, que tu não pode falar um A, que a pessoa começa a chorar. Agora imagina a responsabilidade que você tem no reino de Deus. Você é responsável, meu irmão, por isso. Sabe, existe algo na vida de José que é interessante. Gênesis 41, eu vou ler somente o 14 porque você já conhece a história. O faraó mandou chamar José, mas antes disso, você conhece a história, mas José tinha todas as possibilidades para ele desistir daquilo que Deus tinha para a vida dele. Tinha todas as possibilidades, tinha tudo tinha a favor. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, o apresentou-se ao faraó. Sabe, essa história de José, ela tem um enredo muito significativo. Mas é interessante porque a disposição de José de servir a Deus, independente da situação, foi até o fim. E você sabe o que é mais interessante ainda? Porque aquilo que aguardava José, irmão, foi tão maravilhoso, que todas as adversidades possíveis não parou, não tirou, não derrotou aquilo que ele sabia que Deus era capaz de fazer na vida dele. Quando você tem uma convicção, não tem aquela coisa, Deus me falou, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, porque foi Deus que falou para eu fazer. Aí as pessoas olham e dizem assim, esse aí é doido. Ninguém está fazendo, por que você vai fazer? Não interessa, meu irmão. Se é para você ficar no emprego que você está, foi Deus que falou, fique lá, não saia. Sabe, quando eu fui fazer escola de ministro, eu tinha um Rottweiler. E a gente ia se mudar e não tinha o espaço. E o valor do cachorro era justamente o que eu precisava para pagar a matrícula e a primeira parcela. A Josiane falou assim, amor, eu coloquei um rapaz ela conhecia um pessoal de Planaltina, que criava, tinha uma área bem, ele disse assim, vocês vão lá na chácara, se conhecem onde o cachorro vai ficar, ele vai ser bem tratado, tem veterinário, aquele negócio todo. Eu disse, pronto, a oportunidade apareceu. Irmão, existe algo em Deus que às vezes as coisas não vão sair como nós queremos. Mas uma coisa é certa, meu irmão, existe um projeto, se existe uma oportunidade, meu irmão, começa a crer, começa a ficar nessa disposição de que não importa o que vai acontecer, mas você está empenhado em fazer a vontade de Deus. Aleluia. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, meu irmão. Logo, logo você vai olhar, essas cadeiras todas vão estar. Aleluia. Glória a Deus. E uma boa oportunidade para a gente exercer a nossa fé. Nós não vamos ficar do mesmo tamanho. Nós vamos mudar de prédio. Pessoas estão chegando. O GC está crescendo. Pessoas estão chegando. O grupo de diaconato não vai ficar do mesmo tamanho, porque eles estão crescendo, nós estamos avançando, crianças estão chegando, mais pessoas estão se levantando para trabalhar. Ei, meu irmão, é um tempo de crescer, é um tempo de avançar, mas você precisa se colocar nesse lugar de crescimento. Aleluia, aleluia, meu irmão.
Eu não quero de maneira alguma ver os meus irmãos da mesma forma. Aqui em nome de Jesus nós não vamos ter ninguém que vai ter esse desejo de parar de congregar. Amém? Você está disponível para isso? Jesus em Mateus 5 ele diz algo interessante, a partir do verso 38 na NVI: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso daí era o que eles aprendiam na lei. Mas eu digo, Jesus falando, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Sabe, essa passagem que Jesus está falando aqui, você pode colocar alguns pontos, onde ele começa a trazer uma realidade daquilo que ele é, mas ele diz algo interessante. Ele diz: não resista ao perverso. Ei, irmão, você querer orar pelaquela pessoa que te persegue é crescimento. Já imaginou a gente querer fazer do mesmo jeito como as pessoas fazem para nós? Mas nós estamos em outra dimensão, nós estamos em outro lugar, nós pertencemos a um outro rei. Então não importa, meu irmão, o que as pessoas vão fazer com você, sabe, nós vamos fazer a maneira de Deus. O comportamento não vai nos tirar a posição que nós temos, a situação, sabe, enfim, as pessoas podem dizer o que falar de você, meu irmão, mas não podem mexer com o teu caráter. Amém? E ele diz assim: não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, sabe, isso aqui está falando exatamente dessas coisinhas que a gente passa no dia a dia, né? A gente não está falando aqui de igreja somente, a gente está falando em todas as áreas. Mas no momento que a gente nos coloca e diz assim: eu resolvo fazer a vontade de Deus, eu me empenho em fazer aquilo que Deus é, eu estou fazendo, eu estou no caminho, eu estou certo com Deus, não importa o que as pessoas vão falar, sabe? Mas quando nós nos colocamos nisso, meu irmão, existe um crescimento para nós. A boa mão do Senhor nos assiste, e a gente vai provar daquilo que Deus é. Sabe, eu já contei isso, mas eu vejo como uma forma de crescimento aquilo que a gente falava no começo da igreja. Sabe, eu via o pastor orando, o pastor chamando as coisas, e é interessante que quando você, sabe aquele sorriso de canto de boca, que você olha assim e diz assim: rapaz, mas você não está vendo nada. E o pastor ali empenhado, orando com a Neide. E rapaz, eu olhava para a Neide, pensa, gente, com um balde de água lavava toda a igreja. E a Neide passava ali a cera, ficava um negócio bonitinho. Aí de noite ela estava cuidando das crianças, mas antes disso ela fazia o louvor. Aí o pastor começava a pregar e ele dizia: vai chegar, pessoas estão chegando, a gente vai mudar de lugar. E eu ficava olhando para aquela situação, eu disse: meu Deus do céu, a gente só tem uma cerca e um pé de manga. Sabe, irmãos, mas é tão interessante quando você vê o crescimento diante dos seus olhos, porque sai somente daquilo que você fala, e você começa a ver: ei, dá certo, meu irmão, dá certo, quando você diz: pai, em nome de Jesus, esse mês eu não tenho dinheiro para pagar a parcela do rema, mas vai chegar. Pai, eu estou sem recurso para a escola de ministro, quem vai fazer? Levante a mão. Você já pagou tudo ou vai pagar? Aleluia. Então os recursos, eles têm que habitar dentro de nós, para depois a gente ver. Isso é uma forma de crescimento. Quando nós olhamos, não somente com nossos olhos naturais, mas quando pela fé nós falamos: ei, vai chegar, nós vamos ter, já é meu, vamos conquistar.
mas aí depois você olha e diz assim: rapaz, não tem, não estou vendo nada, não estou sentindo. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus ali, sabe, um dos primeiros versículos que eu marquei na minha Bíblia foi Marcos 11, 23. E quando você pega Marcos 11, 23, você começa a ter a forma de ver aquilo que Deus é nas suas palavras. Aí você escreve em geladeira, coloca um papel no guarda-roupa, atrás da porta, para você ficar declarando a palavra. Isso é uma forma de crescimento para nós, porque nós sabemos que a palavra funciona. Sabe, quando a Emily ficou doente, que ela precisava, a médica falou: não, como é que vocês deixam isso acontecer com essa criança? E começou a falar um bando de coisa. Sabe, irmãos, a minha saída era, não tinha, porque a gente estava no hospital, já estava tudo certo, tinha feito todos os exames. Ei, mas faltava uma coisa: você dá crédito para a palavra que você está ouvindo. Você conhece alguém que já saiu de uma situação, de uma hora para outra, que parecia impossível? Foi o que aconteceu comigo dentro daquele hospital. Simplesmente porque, irmão, eu entrei dentro daquela sala, eu disse: Senhor, se eu errei, eu peço perdão, mas eu não quero que minha filha passe por isso. Irmão, o relatório mudou na hora. Por quê? Porque existe uma palavra, existe uma seriedade com aquilo que você está ouvindo. Sabe, e se não existe um crescimento na tua vida, se você não vê, você precisa ver esse crescimento. Ei, para que você está 2 anos sentado fazendo rema, meu irmão? Não é para você falar, deixa para lá. Não é deixar para lá. Existe algo para você fazer com aquela palavra que você está ouvindo. Existe alguma coisa para ser feito. Mas como é que a gente vai saber disso se a gente não tem a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus? Se a gente não coloca tempo, se a gente não investe tempo, se a gente não está empenhado. Ei, é uma necessidade nossa, não é de Deus. Amém? É a palavra de Deus, a gente sabe que funciona, meu irmão. O pastor fala: prospere e avance, toda vez, né? No final dos vídeos. Prospere e avance. Ei, existe algo de Deus aí para a gente pegar. Ah, é uma igreja de milionários. Aí alguns falam: amém, né? Aí outros nem se movimentam. Um dia a gente estava numa conferência lá com o Luan, ele disse assim: qual bairro, acho que alguém estava aqui, tinha algumas pessoas daqui lá, qual bairro nobre que vocês gostariam de morar? Aí uns falaram: Lago Sul, Noroeste, Pessul. Sei, Londres. Mas ele dizia assim: mas eu quero, mas ninguém se manifestava para dizer: ei, eu quero. Não. Então, a maneira da palavra, de como a palavra funciona, ei, o combustível é a nossa disposição. Agora, se a gente não tem uma disposição, meu irmão, como que a gente vai ver crescimento? De alguma forma, a gente tem que transformar a nossa tristeza em alegria. Todos os dias. E é um exercício diário. Ei, você pode ficar em pé? Vamos animar esse negócio? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer assim: Pai, em nome de Jesus, eu estou pronto. A tua vontade não vai ficar aquém daquilo que eu sou em ti. E eu vou provar, a minha família também provará do crescimento que você tem para a minha vida. E os meus vizinhos vão ser testemunha daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo,
daquilo que eu sou vai chegar na vida deles também. Ah, Pai, muito obrigado, porque eu te agradeço e recebo pela fé uma ousadia no Espírito de viver cada dia intenso naquilo que você diz que eu posso, naquilo que você diz que eu tenho e naquilo que você diz que eu sou. Ah, Pai, isso é uma confissão poderosa para nós, meus irmãos. Meu Deus do céu. Você está pronto para viver dias extraordinários, meu irmão? Existe crescimento disponível para você. Ei, deixa eu ser um profeta para você, meu irmão. Não pensa que você vai ficar do mesmo jeito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo Deus, irmão, falando no teu coração. Ei, para de ser tímido. Eu vejo, meu irmão. Sabe, não tem, quando uma pessoa entrega a correspondência numa casa que era para você, e a pessoa deixa lá e diz assim, não, mas aqui não mora essa pessoa. Aí você de repente, por coincidência, sai e diz, ei, é para mim. Sabe, é exatamente isso que eu estou vendo hoje. Deus liberando algo para a tua vida. Ei, não deixa isso passar de você, meu irmão. Não deixa isso passar despercebido na sua vida. Existe algo, existe uma ousadia sendo depositada dentro do teu coração. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Ousadia de crescimento na vida dos meus irmãos, Pai. Ousadia para crescer. Ah, Senhor, eu vejo elas sentadas no sofá na sua casa, com a Bíblia, Pai, buscando a tua face, buscando o teu entendimento, Senhor. Ah, Pai, eu posso vê-las, pessoas buscando, Pai,